é bomba! Se liga na novidade! Finalmente está chegando o meu mais novo curso de inglês para você que quer viajar ou morar fora. O curso de inglês para viagem. E se liga só como está a plataforma do curso de inglês para viagem. Você vai dominar o inglês em todos os ambientes mais importantes da sua viagem. Você vai aprender o inglês essencial, como conhecer pessoas, como falar sobre si mesmo, conhecendo nativos, frases de saudação, inglês no aeroporto, dentro do avião, passando na imigração, dentro do hotel, fazendo check-in, fazendo check-out, fazendo ligação no hotel, pedindo informação na rua, inglês na estrada, lendo as placas, utilizando meios de transporte, seguindo direções, inglês no restaurante, pedindo comida, chamando o garçom, inglês nas compras e muito mais. Isso que você está vendo é apenas uma pequena amostra da plataforma do curso de inglês para viagem. E detalhe, todas as aulas são com cenas de filmes e séries para você mergulhar de fato no inglês da vida real. No dia 5 de junho, anota essa data aí, dia 5 de junho, às 8 horas da noite, eu vou abrir as inscrições. E se você quer já entrar para a lista de espera, ser um dos primeiros alunos a embarcar nessa jornada, clique aqui no link na descrição desse vídeo e cai para dentro do meu grupo de inglês para viagem no WhatsApp. Os primeiros alunos terão um baita desconto para entrar dentro desse curso. Então, não esqueça, dia 5 de junho faremos uma Masterclass de inglês para viagem aqui no canal e você é o meu convidado para participar desta aula. Mas para participar você precisa estar dentro desse grupo no WhatsApp. Clique aqui no link na descrição, no comentário fixado logo abaixo, cai para dentro do grupo e no dia 5 eu te espero aqui às 8 horas da noite, hein? Bora? Tamo together? Hello people, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos estudar inglês com Guns N' Roses, analisando a famosa música Sweet Child O' Mine. Vamos lá! Para começar essa aula, vamos iniciar ouvindo essa música e assistindo ao clipe com legendas em inglês. Solta o like aqui embaixo e vamos lá!
Agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra dessa música completa. Vamos lá! Quando ele começa cantando She's got a smile, ele está cantando simplesmente ela tem um sorriso. She's got a smile. Entenda que she's got é uma contração de she has got. Eu sei o que você está pensando, você viu essa contração aqui e você já deve ter pensado que é she is, mas não é. Nesse caso aqui, she has. Excepcionalmente, às vezes acontece isso dentro do inglês. Nós já falamos aqui muitas vezes que have got ou has got possui simplesmente o sentido de ter, possuir. Por isso que quando ele fala she has got a smile, ela tem um sorriso. Simplesmente significa isso. Então aqui, de modo abreviado, she has got, de modo abreviado, vai ficar she's got. E aí temos a smile, que significa um sorriso. That it seems to me. That significa que, nessa frase. It seems to me pode ser traduzido ao pé da letra para isso parece para mim, ou isso me parece. Claro, nós adaptamos simplesmente para parece, que parece. Então, essa primeira frase, she's got a smile that it seems to me. Ela tem um sorriso que parece. E você vai perceber que essa frase, ela meio que interliga com a segunda. Olha só. Reminds me, ao pé da letra, significa me lembra. É uma frase que está no presente. Você percebe por conta do S. Esse S aqui, depois do verbo, indica que essa frase está na terceira pessoa do singular, na afirmação. Toda vez que você afirma qualquer coisa no inglês na terceira pessoa, he, it, e você está no presente, você tem que colocar um S no final do verbo. Então isso aqui indica que está no presente. Reminds me, me lembra. Nós adaptamos no português para me lembrar. Por que me lembrar? Para fazer sentido interligando com a frase anterior, né? Ela tem um sorriso que parece me lembrar. E aí vamos para a sequência. Of childhood memories. Memories significa memórias. Childhood significa infância. Então, of childhood memories, de memórias da infância. Continuando, where everything significa onde tudo was as fresh. Ao pé da letra significa era como fresco. Não faz sentido traduzir para era como fresco. Nós adaptamos para era fresco. Esse fresco é um sentido de novo, né? Era tudo algo novo, né? E aí depois ele continua. As the bright blue sky. Vamos entender. As, como. The bright blue sky significa o brilhante céu azul. No inglês você percebe que sempre a característica acaba vindo primeiro quando citada junto com aquilo que eu quero citar a característica. Nesse caso aqui, estamos falando sobre as características do céu, sky. Essa é a palavra principal desse trecho final. Então, quando eu quero falar o brilhante céu azul, né, o céu azul brilhante, as características do céu, que no caso são brilhante e azul, vão vir primeiro, porque essas características elas estão sendo citadas juntamente com o termo sky, céu. Então, o brilhante azul céu. The bright blue sky. No português, claro, nós vamos adaptar para o brilhante céu azul. Temos então a tradução desse trecho inicial.
Ela tem um sorriso que parece me lembrar de memórias da infância, onde tudo era fresco, tudo era novo, como o brilhante céu azul. Agora vamos analisar a pronúncia de cada palavra. Para você que não está acostumado com o método do canal, o que nós fazemos aqui é colocar as frases citadas em inglês pelo cantor, cantadas, né? E aqui embaixo, em vermelho, as transcrições aportuguesadas, buscando chegar o mais próximo possível de como o cantor pronunciou cada uma dessas palavras, juntamente com as conexões. Acontece muitas vezes, por exemplo, aqui quando ele canta that, it, ele fala that it. Muito comum, e nós vamos ver diversas conexões que acontecem dentro dessa música. Olha só. She's got a smile that it seems to me. That it seems to me. Reminds me of childhood memories. Reminds me of childhood memories. Where everything was as fresh. Where everything was as fresh as the bright blue sky. As the bright blue sky. Então, she's got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories, where everything was as fresh as the bright blue sky. Quando ele começa esse trecho cantando now and then, bom, ao pé da letra significa agora e depois. É claro que você não vai traduzir para agora e depois. Esse now and then é como se fosse a expressão de vez em quando. Nós adaptamos aqui para às vezes, até mesmo para ficar menor aqui essa frase e caber aqui, né? Então, now and then, às vezes, when I see her face, significa quando eu vejo o rosto dela. Então, quando eu vejo o rosto dela. Claro, nós adaptamos quando eu vejo seu rosto, mas esse seu rosto é se referindo ao rosto dela, a mulher a qual ele se refere na letra dessa música, certo? Então, now and then, when I see her face, às vezes quando eu vejo seu rosto, continuando, she takes me away to that special place. Prestem atenção porque aqui nós temos um phrasal verb, take away. Nós já analisamos esse take away em uma cena do Toy Story, se eu não me engano. Olha só. Listen, Light Snack, you stay away from Andy. He's mine, and no one is taking him away from me.
O phrasal verb take away em diversos contextos significa tirar, retirar, tirar algo ou alguém daquela determinada posição. Quando ele canta She takes me away, é como se fosse, aqui nós adaptamos para ela me leva, né? No caso, ela me tira daqui, né? Ela me leva para onde? To that special place. Para aquele lugar especial. É aquilo que eu falei. Por que nós falamos special primeiro, né? Special place. Porque special é a característica do place, que é o lugar. Então, to that special place significa para aquele lugar especial. E aí temos aqui a sequência. And if I stare too long. Vamos entender aqui, ó. Quando ele canta and if, significa e se. I stare significa eu olhar, eu encarar. To indica algo excessivo, demais. Long, nesse caso aqui, significa tempo. Então, too long é como se fosse por muito tempo, por tempo excessivo, por tempo demais. Então, and if I stare too long significa e se eu olhar por muito tempo, e se eu encarar por muito tempo. E aí na frase final temos I'd probably break down and cry. Vamos entender uma coisa aqui. Esse I'd é uma contração de would, o que indica que qualquer verbo nessa frase vai terminar com ia no português. Nesse caso aqui nós temos o break down e temos o cry. Então, breakdown. O que significa breakdown? Se liga só nesse vídeo que eu já postei lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, por favor, me siga, @teacher.murilo. Olha só a dica que eu dei lá no Instagram esses dias sobre esse phrasal verb, sobre esse trecho da letra com o breakdown. Olha só. Nesse trecho da música, ele canta I'd probably break down and cry. O que significa break down? O phrasal verb break down, em vários contextos, significa descontrolar-se. Em outros sentidos, até mesmo desmoronar, no sentido emocional. Por exemplo, eu poderia dizer assim: I had an emotional breakdown during the movie because it was so sad. O que eu estou dizendo aqui? Que eu tive um descontrole emocional durante o filme porque era muito triste. Então, quando a música diz ele está cantando, eu provavelmente perderia o controle, me descontrolaria, desmoronaria e choraria. Então, está aí, break down, descontrolar-se ou desmoronar emocionalmente. Pegou? Então, como eu disse aqui, breakdown pode ter o contexto de desmoronar emocionalmente por conta do would. Entenda que tudo que você coloca would na frente, o verbo termina com ia no português. Por exemplo, I would like, eu gostaria. I would see, eu veria. Nesse caso aqui, eu desmoronaria. E não só o desmoronaria, né? Eu choraria. Então, por isso que break down, nessa frase ficaria eu perderia o controle ou eu desmoronaria, tudo com ia no final. E além disso tem o cry, né? Eu choraria também. E não podemos esquecer que temos um probably, provavelmente. Então, I would probably break down and cry. Todo esse trecho aqui significa eu provavelmente perderia o controle e choraria. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, comente aqui embaixo ou mande mensagem para mim lá no Instagram, pois eu estou respondendo todo mundo. Então temos aqui a tradução desse trecho, dessa estrofe da música. Now and then, às vezes, when I see her face, quando eu vejo seu rosto, she takes me away to that special place. Ela me leva para aquele lugar especial. And if I stare too long, e se eu olhar por muito tempo, I'd probably break down and cry. Eu provavelmente perderia o controle e choraria. Vamos analisar a pronúncia desse trecho. Vamos lá. Now and then
Percebe que fica junto. Now and then, when I see her face. When I see her face. Now and then, when I see her face. She takes me away to that special place. She takes me away to that special place. And if I stare too long. And if I stare too long. I'd probably break down and cry. 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 Então, now and then when I see her face, she takes me away to that special place. And if I stare too long, I'd probably break down and cry. Então, ele canta o título da música, Oh, 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 Sweet Child of Mine. Entenda, sweet, doce, child, criança, of mine, bom, ao pé da letra seria de minha, de meu. Não faz sentido, né? Por isso que a gente adapta para minha doce criança. Ele não usa o termo my, né? Ele não fala my sweet child, ele troca o my, que é um adjetivo possessivo, e ele troca isso por um pronome possessivo, que é o mine, né? Então, sweet child of mine, minha doce criança. Uma coisa que acontece no título dessa música é contrair of mine para oh mine. É o modo que está escrito, inclusive, aqui embaixo no título dessa música, né? E depois ele canta Oh, 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 Sweet Love of Mine. A frase é construída da mesma forma, só que agora é, ao invés de doce criança, doce amor. Então, meu doce amor, Sweet Love of Mine. Então, compreendendo a pronúncia, Oh, 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 Sweet Child of Mine. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Percebe que ele não canta sweet love. Esquece o love. Nós pronunciamos love, love. Oh, 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 sweet love of mine.
percebemos que nesse trecho ele também começa cantando she's got, que também é she has got, indicando ela tem ou ela possui. Eyes, olhos, of the bluest skies. Bom, ao pé da letra, dos céus mais azuis. Isso aqui é superlativo, tá? Pegamos o blue, azul, e colocamos um ST ali de sufixo e ficou os mais azuis. Então, os céus mais azuis. Ao pé da letra seria ela tem olhos dos céus mais azuis. Nós adaptamos aqui para ela tem olhos iguais aos céus mais azuis. E aí vamos. As if é como se fosse um como se, literalmente as if they thought of rain. Bom, they se referindo aos olhos dela, como se eles, se referindo aos olhos. Thought é o passado do verbo think, pensar. Nesse caso, né, adaptamos para como se eles pensassem of rain, né, na chuva, né, claro, né, of rain não é de chuva. Nesse caso aqui a gente adapta para na chuva. E depois ele fala, I hate to look into those eyes. I hate significa eu odeio, to look into, eu odeio olhar para dentro, those eyes, daqueles olhos. Então, adaptamos para eu odeio olhar para dentro, olhar fixamente, olhar dentro daqueles olhos. E depois, né, a frase não termina aqui, né? And see an ounce of pain. Significa e ver, and see, an ounce, significa um pingo, of pain. Ao pé da letra, né, de dor. Então, e ver um pingo de dor. Então, o que ele odeia não é olhar dentro daqueles olhos. O que ele odeia é olhar dentro daqueles olhos e ver um pingo de dor. Então, she's got eyes of the bluest skies. Ela tem olhos iguais aos céus mais azuis. As if they thought of rain. Como se eles pensassem na chuva. I hate to look into those eyes. Eu odeio olhar para dentro daqueles olhos. And see an ounce of pain. E ver um pingo de dor. Quanto à pronúncia, she's got eyes of the bluest skies. She's got eyes of the bluest skies. As if they thought of rain. 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 I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. I hate to look into those eyes. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. And see an ounce of pain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I hate to look into those eyes and see an ounce of pain. She's got eyes of the bluest skies, as if they thought of rain. I'd hate to look into those eyes and see an ounce of pain. She's got
Her hair reminds me. Ao pé da letra significa o cabelo dela. Reminds me, nós já falamos, me lembra, né? Então, o cabelo dela me lembra of a warm, safe place. Entenda que place é lugar, safe, seguro, warm, caloroso ou às vezes aconchegante. Portanto, her hair reminds me of a warm, safe place. Podemos adaptar para o cabelo dela me lembra um refúgio aconchegante, né? Um lugar seguro e aconchegante. Poderia ser também. Eu adaptei safe place para refúgio. Enfim, tanto faz. O importante é você passar o mesmo sentido. Na frase seguinte, where, onde, as a child, quando criança, né? As a child, ao pé da letra, significa como uma criança, né? Nós adaptamos para quando criança. I'd hide. Hide é o verbo esconder. Então, I would hide, eu esconderia, né? Ou pode ser, eu me escondia. O jeito que nós adaptamos aqui, porque ele está se referindo quando ele era criança. Então, onde, quando criança, eu me esconderia? Ou eu me escondia? Eu me escondia, acredito que fica melhor. Então, and pray, e rezava, porque ainda estamos no, né, possível passado, I'd, enfim, and pray, e rezava, for the thunder, pelo trovão, né, ou para que o trovão, nós adaptamos aqui, para que o trovão, and the rain, e a chuva. E aí, nessa frase final, to quietly pass me by, entenda que pass me by significa passassem por mim. E esse quietly, quietamente, seria quietos, né? Então, passassem quietos por mim. To quietly pass me by. Temos então a tradução. Her hair reminds me of a warm, safe place. O cabelo dela me lembra um refúgio aconchegante. Where as a child I'd hide. Onde, quando criança, eu me escondia. And pray for the thunder and the rain. E rezava e orava, pode ser orava também, tá? Para que o trovão e a chuva, to quietly pass me by, passassem quietos por mim. Quanto à pronúncia, vamos lá? Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Her hair reminds me of a warm, safe place. Where as a child I'd hide. É interessante que ele fala algo como hide, né? Where as a child I'd hide. And pray for the thunder and the rain. 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 And pray for the thunder and the rain to quietly pass me by. To quietly pass me by. To quietly pass me by. Então, her hair reminds me of a warm, safe place where as a child I'd hide and pray for the thunder and the rain to quietly pass me by.
aí, mais uma vez, ele canta esse trecho. Oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 minha doce criança. E depois, oh, 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 sweet love of mine. Meu doce amor. Pronunciamos oh, 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 sweet child of mine. Oh, 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 sweet love of mine. Bom, e aqui nós percebemos que por várias vezes agora no final dessa música ele canta essas duas frases. Where do we go? Significa onde vamos, onde nós vamos. E depois where do we go now? Onde vamos, onde nós vamos agora. Now. Enfim, ele repete isso várias vezes e nós pronunciamos da seguinte forma. Where do we go? Where do we go? Where do we go now? 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 Então, where do we go? Where do we go now? 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 Where do we go? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? E ele termina a música cantando Sweet Child of
mine, citando o título da música, né? Enfim, sweet child, doce criança, e por último, sweet child of mine, minha doce criança. Pronunciamos sweet child, sweet child. Sweet child of mine. Sweet child of mine. Agora vamos ouvir esta música completa e assistir ao clipe sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais fácil de compreender a letra completa. E agora você vai fazer um exercício de tentar cantar juntamente com a música, sem legenda, sem letra alguma. Vamos lá!
Bomba! Se liga na novidade! Finalmente está chegando o meu mais novo curso de inglês para você que quer viajar ou morar fora. O curso de inglês para viagem. E se liga só como está a plataforma do curso de inglês para viagem. Você vai dominar o inglês em todos os ambientes mais importantes da sua viagem. Você vai aprender o inglês essencial, como conhecer pessoas, como falar sobre si mesmo, conhecendo nativos, frases de saudação, inglês no aeroporto, dentro do avião, passando na imigração, dentro do hotel, fazendo check-in, fazendo check-out, fazendo ligação no hotel, pedindo informação na rua, inglês na estrada, lendo as placas, utilizando meios de transporte, seguindo direções, inglês no restaurante, pedindo comida, chamando o garçom, inglês nas compras e muito mais. Isso que você está vendo é apenas uma pequena amostra da plataforma do curso de inglês para viagem. E detalhe, todas as aulas são com cenas de filmes e séries para você mergulhar de fato no inglês da vida real. No dia 5 de junho, anota essa data aí, dia 5 de junho, às 8 horas da noite, eu vou abrir as inscrições. E se você quer já entrar para a lista de espera, ser um dos primeiros alunos a embarcar nessa jornada, clique aqui no link na descrição desse vídeo e cai para dentro do meu grupo de inglês para viagem no WhatsApp. Os primeiros alunos terão um baita desconto para entrar dentro desse curso. Então, não esqueça, dia 5 de junho faremos uma Masterclass de inglês para viagem aqui no canal e você é o meu convidado para participar desta aula. Mas para participar você precisa estar dentro desse grupo no WhatsApp. Clique aqui no link na descrição, no comentário fixado logo abaixo, cai para dentro do grupo e no dia 5 eu te espero aqui às 8 horas da noite, hein? Bora? Tamo together?